Graça e paz, olá, tudo bem? Neste vídeo trataremos a respeito da lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. No vídeo anterior falamos do mundo do apóstolo Paulo. Falamos de política, religião e filosofia. E devemos lembrar que o mundo no tempo de Paulo não é o mesmo que o nosso. Também lembramos que a mesma oportunidade que o Império Romano oferecia em sua política de expansão territorial, onde não existia em seus domínios fronteiras e que facilitava o tráfego de caravanas e de pessoas que por ela transitavam, o Império Romano favorecia com a segurança. Mas antes que essas estradas fossem utilizadas pelo apóstolo para evangelizar, ela foi usada pelo mesmo para perseguir. Paulo era um homem muito zeloso da fé judaica. Ele era filho de um fariseu. Foi criado aos pés de Gamaliel, um mestre da lei, e que mais tarde se tornaria um fariseu. Antes de sua conversão, ele se orgulhava desta posição. Ele falava disso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, que diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Então vemos a oposição que Paulo fazia antes de sua conversão a Cristo e à igreja. Paulo respirava ameaça e morte. Ele participou de muitas perseguições e assassinatos. E um desses assassinatos ele consistiu na morte de Estevão. E na verdade, quando a perseguição acontece, ela acontece não somente aos seguidores de Cristo, mas ao próprio Cristo. Como eu disse no outro vídeo anterior, Paulo era um homem erudito na lei judaica e também instruído na cultura greco-romana. Paulo tinha um discurso inflamado contra todos que fossem contrários à fé judaica. Do outro lado, tinha um jovem Estevão, um rapaz que tinha em seu discurso verdades contra a hipocrisia dos fariseus. E o que significa a palavra fariseu? Bom, este grupo no qual Paulo fazia parte, esse nome fariseu significa separados. E o que eles faziam? O que eles faziam era se dedicarem à interpretação da lei. Apesar de ser um grupo relativamente pequeno, os fariseus tinham o apoio do povo, influenciavam a opinião dos populares e o que parece até a política nacional. Um fato interessante é que esse grupo dos fariseus foi o único grupo que sobreviveu à destruição do templo que ocorreu em 70 depois de Cristo. Daí procedem o judaísmo moderno. Entendo que esse texto fica mais fácil de entender porque Saulo, que era zeloso de sua tradição, tem tanto ódio dos seguidores de Cristo. Mas vamos trazer um pouco daquela época para os nossos dias. Nós vemos também nos nossos dias a mesma repulsa pelos seguidores de Cristo. E isso se dá por não concordarmos com certos comportamentos de autoridades, seja no campo político, seja no campo religioso. Mas como nossos irmãos, somos encorajados a permanecer firme em nossa convicção. A nossa luta não é contra carne e sangue, ainda que carne e sangue sejam, às vezes, agentes de Satanás. No tópico 3 diz que Paulo perseguia, prendia, açoitava e torturava e matava-os. Mesmo assim, nossos irmãos não negavam a fé. É encorajador, não é? Mesmo com toda aquela perseguição, e hoje as mesmas perseguições, se a igreja fosse simplesmente uma organização humana, já teria acabado. No Brasil não sofremos perseguição física, mas a Igreja de Cristo sofre ataques por meio de leis que são usadas para fortalecer tudo que é contra a lei de Deus. Atacam também por meio da psicologia, tentando destruir a família e as crianças.
Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Bom, espero que esse breve comentário tenha te edificado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deus te abençoe em Cristo Jesus.